Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Já estamos aí já quase beirando a 200 edições desse programa televisionado, né? Para a CWTV, mais precisamente por enquanto 167 programas, mas nós queremos chegar no 200 e fazer uma festa. Vamos. Se você somar com os de rádio, não passa. Tempo, desde julho de 2019. Tem tempo de programa no ar, toda semana. Toda semana. A televisionado precisa mais, tem muito mais. A gente vai chegar a fazer uma festa. Aguardem. Mas um presente vamos dar aqui. Vamos. No programa de hoje a gente começa com uma frase para você pensar, tá? Viver é arte de não desistir. Vou repetir. Viver é a arte de não desistir. Por isso, meu amigo, minha amiga, coragem. Blog da Malu, você vê? Malu Pires. Até o blogueiro, nós estamos aqui, a Malu Pires, você veja. Então escreva, eu acho bacana esse pessoal que se aventura, faz uns filminhos. Meus netos gostam de assistir uns. Tem uns criança que faz um joguinho, faz uma brincadeira, eu acho muito legal. Muito bacana mesmo. No programa de hoje você vai saber: empresa é condenada por assinatura falsa em atestado demissional. Que absurdo, rapaz. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém multa do Banco do Brasil em 11 milhões de reais, né, por prática abusiva. Isso que é 11 mil, né? Vamos ver daqui a pouquinho. 11 milhões. Vamos apostar? Não. 11 milhões. Eu costumo perder sempre as apostas. Vamos de 11 milhões, tá? Bom, você vai saber no programa de hoje, porque teremos um programa em loco dentro do nosso programa, que é com a doutora Janaína Queradia, o Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, Direito do Trabalho com a doutora Andréa Arruda Vaz, Tributário com o doutor Laédio Pavese Esteves, a Economia Brasileira com o economista Matheus Tal, e uma entrevista para lá de importante e interessante. E é para qualquer um que está acompanhando a gente agora, né, doutor? Hoje. O pessoal que está com o quê? Sônia. E que mais? Estresse. Nervosinho, né? Quem desanimada. Convidado do dia da entrevista é o Luiz Augusto Damião, meu colega do BNI, da empresa Botica Saúde Quântica. Rapaz, o interessante disso tudo que é homeopático, ou seja, o que ele distribui e tudo mais é homeopático. O que quer dizer? Não tem contraindicação. Isso, então, pode ser usado. Resolve. Tem uns casos aí testemunhais de pessoas que estavam nessa questão de insônia e tudo mais. Mas escutem a entrevista logo mais. Eu sou o Cláudio Santos, radialista e produtor do programa, né? E hoje comigo, claro, Ney Daniel na edição e na produção, o Dr. Vitor Hugo Loureiro, que é presidente do Sinap, advogado, radialista, vai comentar as matérias, as notícias de hoje. Você, amigo, amiga, entre em contato pelo WhatsApp 99658-6981. Estamos em Curitiba, né? Aliás, uma semana de muito calor em Curitiba. 41-99658-6981, doutor Vitor. Na semana passada, que nós gravamos o programa, quinta-feira foi 21 de setembro. E eu quero ir dia do... radialista. Um dos dias, porque tem o 21 de setembro e... 7 de novembro. Mas, não perdendo a oportunidade, quero mandar aquele abraço carinhoso a todo radialista do Brasil. Tem rádio em tudo quanto é lugar, cidade pequena, às vezes é o único meio de comunicação que tiver por ali. Você imagine lá na Amazônia, você imagina lá naqueles rincões lá, que só uma ondinha de rádio que chega, TV, às vezes até condição financeira, a pessoa não tem condição de comprar uma antena parabólica, mas um radinho, a pilha, um radinho. Lá tem, esse tem. Consegue escutar e lá chega uma notícia. Então, amigo radialista, mulheres no rádio também, um grande abraço para vocês, felicidades, Claudinei também. Um grande abraço a todos, né? Nós somos da profissão, que parece divertido, mas só que não também, né, doutor? A responsabilidade de saber o que está fazendo, o que está falando, né, pelo compromisso, jornada e tudo mais. Normalmente é 4 horas, né? 5 horas normalmente para o comunicador e 6 horas para o operador. Essa jornada. Mas o Carlos Kleiner, um dos maiores comunicadores esportivos aqui de Curitiba, né? Ele tinha uma frase interessante que ele falava assim, ó: brasileiro não vive sem rádio.
É fato. É fato, é Bom. fato. Temos notícia? Notícia, doutor Vitor Hugo Loureiro. Só explicar, se você der a manchete, que essa notícia ela está em resumo. O inteiro teor dessa notícia está no nosso site, sinappr.org. Você encontra lá o Fórum Jurídico do Sinap. Então a notícia está lá na íntegra. Manda aí. Empresa é condenada por assinatura falsa em atestado demissional. Quer dizer, a empresa demitiu, mas usou um atestado falso. Vamos lá. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, e foi bateu lá em Brasília, hein? Olha onde foi. Condenou uma transportadora de Ananindeua, lá no Pará, a pagar 10 mil, deve ser 10 mil reais, a empresa é pequena, de indenização a um motorista, 10 mil porque é um motorista só, motorista empregado por fraude em assinatura no atestado médico demissional. Vamos lá. A perícia demonstrou que a assinatura não era do empregado e, sendo o documento de responsabilidade da empresa, ficou configurada essa conduta grave, passível de compensação por dano moral. Após a perícia requerida, foi constatado que a assinatura de fato não era do empregado. Por conta disso, o empregado entrou com uma nova ação trabalhista buscando indenização por danos morais pela falsificação. Compensa, né? Não era só melhor demitir o cara, então? Mas compensa fazer tudo pois isso. Pois é, rapaz. Os troços, você pensa, uma transportadora não é pequena, quantos trabalhadores tem lá, quantos caminhões, etc, patrimônio, responsabilidade, vai ficar o RH se preocupando com isso. Meu Deus do céu. Eu vou te contar, né? Tem, mas o teor da notícia inteiro aí, sinappr.org, lá no fórum de notícias do Sinap. Beleza? E agora a gente vai fazer a primeira pausa. Daqui a pouquinho a gente volta, vai ter a entrevista com o Luiz Augusto Damião. Isso aí. Sensacional, peraí. Já voltamos. Programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um assunto bastante relevante para os rumos da economia brasileira e que é de amplo interesse da sociedade brasileira em geral. Eu me refiro ao anúncio do governo federal de um novo programa de aceleração do crescimento, ou então a sua retomada enquanto novo PAC, ou PAC 3, fazendo, deste modo, continuidade em relação aos PAC 1 e 2 que foram estabelecidos durante o segundo mandato do governo Lula. O primeiro em 2007 e o segundo em 2010. Isto acaba se pautando, em linhas gerais, enquanto um amplo programa direcionado ao crescimento econômico através da geração de emprego e renda, totalizando, do ponto de vista da previsão, 1,7 trilhão direcionados em investimentos, sendo desses 1,4 até o ano de 2026. Só que, opostamente, ou de certa maneira, numa linha um tanto quanto divergente em relação aos PAC 1 e 2, o novo PAC, ou PAC 3, se pauta num giro do centro dinâmico para o setor privado. Enquanto nos PAC 1 e 2 o centro dinâmico estava em recursos da União e nos investimentos das empresas estatais, agora o grande carro-chefe do programa é justamente o setor privado. Isto, inclusive, acabou suscitando falas de próprios membros do governo federal de que tal PAC, em relação aos demais, não possui aquela linha no sentido de desenvolvimentismo, na medida em que quem está puxando o investimento em grande parte
é o setor privado, ou seja, no sentido que o setor privado é o centro dinâmico nesta linha de geração de emprego e renda. Entretanto, eu particularmente discordo dessa posição porque desenvolvimentismo pressupõe, em linhas gerais, que o Estado pelo menos gerencie, do ponto de vista de planejamento econômico. Na medida em que, no PAC 3, o Estado acaba se colocando enquanto instituição que visa justamente fortalecer o processo de desenvolvimento econômico através de espirais de geração de crescimento e renda, ele acaba necessariamente impondo uma linha desenvolvimentista. Nesse caso, em grande parte através de parcerias público-privadas, o que constitui algo bastante interessante, uma iniciativa muito bem-vinda, justamente em função da possibilidade de se encadear um ciclo de investimentos direcionados a combater gargalos da própria economia brasileira, dentre os quais se destacam os de infraestrutura, por exemplo. Dentro desse programa de aceleração do crescimento, tem-se justamente o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura e, com isso, diminuir os custos das empresas brasileiras, permitindo, assim, o ganho de competitividade. Portanto, dentro de uma perspectiva de neoindustrialização, acaba se colocando uma necessidade, do ponto de vista do arranjo industrial brasileiro, das empresas brasileiras, se dinamizarem e se tornarem competitivas no comércio exterior, sendo esta uma avaliação bastante correta, pelo menos em minha opinião. Dinamizando a economia, dinamizando a indústria numa perspectiva moderna que engloba a entrada, a participação da economia brasileira nas cadeias globais de valor. Entretanto, isso também acaba se devendo ao próprio novo arcabouço fiscal que recentemente foi aprovado, tal como discutimos na semana passada, que acaba limitando em grande parte os volumes de recursos monetários que podem ser direcionados pelo Estado. Em linhas gerais, é isto o que eu tenho para te trazer nessa semana e esperando ter te transmitido informações relevantes informações relevantes sobre a economia, eu me despeço e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! De volta com o nosso programa. Bom, vamos fazer um convite especial para você, amigo, amiga, a também acessar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, que é o @SinapPR_oficial. Daí você usa tanto no facebook.com quanto o nosso canal, o youtube.com. Você lá digita SinapPR, já vai abrir a nossa página. Tô sabendo que daqui a um tempo vai ter aquele outro daquele de dancinha. TikTok. Tamo lá também. Vamos fazer um TikTok. Vamos fazer um TikTok. Mas o melhor é você mandar uma mensagem pra gente aqui rápido. 41996586981, que é o nosso WhatsApp, tá? Qualquer coisa, dúvida, sugestão, crítica, o que você quiser, A gente até prefere que você dê um feedback para ficar mais fácil da gente levar o programa. E mais, o nosso site, que pro advogado e advogada que está nos acompanhando no estado do Paraná, facilitou demais a vida, né? O site foi renovado, vocês vão ver que tem uma dinâmica nova, quem já estava acostumado, de ver notícias do mundo jurídico aí. Agora no sinappr.org fica até mais fácil para você, advogado de todo o estado do Paraná, que queira se filiar ao sindicato, já tem um cadastro eletrônico. Então você já entra, já preenche, já recebemos as informações diretas aí antes tem que preencher uma ficha. Já ficou pro passado. Já é. Nós já estamos modernicos agora. Nós já estamos pra frente, estamos pra Frentex. E aí você se inscreve e fazer parte do Sinap. Nós queremos interiorizar o sindicato. Você é advogado que trabalha na sociedade advogada, que tenha 2 ou mais advogados, qualquer empresa também, já pode celebrar conosco o contrato coletivo de trabalho. Eu estou há 5 anos como presidente do Sinap. Durante 5 anos, todos os acordos que nós firmamos são renovados no ano seguinte. Demonstra que é um instrumento balizador da atividade, que é importante, porque se os próprios escritórios que são titulares ligam para nós, vai vencer, vamos renovar, a renovação é de 100%, quer dizer que o contrato faz bem para empregados e empregadores. Então, entre em contato com a gente. Por favor, meu povo.
Ainda bem que eu não apostei, que está acompanhando o programa desde as manchetes, né? Tribunal de Justiça de São Paulo mantém multa do Banco do Brasil em 11 mil. Milhões ou mil? Né? Não, milhões. Milhões. Em 11 milhões é prática abusiva. Conta essa história. Rapaz, a quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do Banco do Brasil, que pretendia anular um auto de infração, cancelando uma multa de 11 milhões, tá? Imposta por quem? Procon, amigo. Eita, mexe com o Procon não. Esse negócio de fila de banco é irritante. Eu acho que hoje em dia nem devia existir mais, porque tudo é tudo eletrônico. Como é que pode? Você ainda tem que ficar numa filinha. Mas o banco público é uma tristeza de ver. O Banco do Brasil está anunciando aqui. Não sei. Então vamos continuar. Fundação de Proteção, o Procon lá, Defesa do Consumidor. De acordo com os autos, aí vem, o banco acionou a justiça após ser multado pela prática de 6 infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Entre elas, a imposição de compra de seguro residencial, abrir aquela continha, fazer aquele empréstimo, aquele papagaio e tudo mais. Mas empurra aqui esse segurinho, senão o gerente aqui não faz. Para análise, né, e tal. O relator do recurso ressaltou em seu voto que a prática de comercializar seguro juntamente com o empréstimo consignado viola o dispositivo CDC. Ainda é o consignado, que não tem nem que fazer esforço, que o banco não faz nem esforço para receber. Já vem descontado no lerite do aposentado, do pensionista. Então, poxa, e ainda embute lá um segurinho. O jurinho e mais o segurinho. O magistrado também apontou que em mais de uma oportunidade as informações fornecidas pelo banco aos consumidores foram insuficientes. Assina aqui, o que é? O passarinho. Só assina. Assina aí, tá. Essa letrinha miúda que é velhinho já, né? Não consigo ler. Não assina. Confia aqui, confia aqui, pode assinar. E lá vem o segurinho identificado todo mês. Um seguro de incêndio, seguro de vida. Que seja R$19,90, R$9,90. Qualquer coisa. Qualquer valor. O cara não contratou aqui. É um induzimento, né? E olha, voltando ainda, nós já tratamos disso, vou voltar. Atenção com as ligações telefônicas, atenção. O pessoal liga, olha, tá, oi, tudo bem, tá, quem sabe, tá precisando de dinheiro? Se a pessoa fala, tô, sim. Pronto. Magicamente a pessoa acionou um financiamento, só vai saber quando o dinheiro acredita no dia seguinte na conta dele, mas eu não fiz financiamento, e aquela mão de obra para desfazer o negócio. Então isso aí, nós já estamos a favor, tem uma lei tramitando no Congresso, vou dar notícia de novo, que o banco, a lei é a seguinte, esse é um projeto de lei, que o banco que assim fizer, e fizer erradamente, ou seja, o aposentado não contratou, o dinheiro que ele acreditou na conta do aposentado fica para o aposentado sem precisar pagar. Boa. Tá? Aí tá aí a multa, tá aí o castigo, né? Esse troço ficar induzindo, tadinho. E já é difícil para ele se manter remédio, despesa da casa, água, luz, telefone, gás, não sei o que, compra no mercado e ainda uma prestação de financiamento. A senhora outro dia no telejornal, aconteceu exatamente a mesma coisa com ela. Com R$1.500 de salário que ela tem de aposentadoria, fizeram um empréstimo para ela de 30 mil, 800 para pagar por mês. Mais da metade do salário dela para pagar uma prestação. E daí? Fica bom. Aí é difícil. Muito bem, gente. Estamos recebendo então o Luiz Augusto Damian, da Botica Saúde Quântica, um amigo lá do BNI Elite. E para aquelas pessoas, atenção, alô, atenção, pessoa com insônia, é você? Pessoa com estresse, é você? Tá nervoso? Tá agitado? Rabugento. Tem solução? Rabugento. Tem solução? Tem. Assista a entrevista aí. Luiz Damian. Luiz, por gentileza. Programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse
www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988, com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei. Para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem com a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição, preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas e os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Programa SINAP no ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Meu amigo Luiz Damian está hoje nos visitando aquela série Amigos do BNI. Tudo bem, Luiz? Olá, tudo ótimo. Bem-vindo. Aqui nós fizemos esse espaço no programa SINAP no ar, aos nossos amigos do BNI, né, dando aquele impulso, né, propaganda aqui que a gente pode, o pessoal que assiste se interessa. E você trabalha com os florais quânticos, né? Para quem está... Olha, ele vem trazer receita. Eu acho que não tem ninguém ali, Luiz, que está estressado, que não está conseguindo dormir direito. Não deve ter ninguém do outro lado da tela aí que tá tudo dormindo bem, que não é isso não, né? Qual é a solução, Luiz? Eu trabalho com os florais da Fisioquant, que são florais que têm uma tecnologia embarcada nos florais. Então eles melhoram principalmente as emoções, como ansiedade, estresse, raiva. E também a gente coloca alguns suplementos, dependendo da sua necessidade, para que você consiga ter uma melhor resposta. Esses todos produtos homeopáticos, todos produtos naturais. Todos são produtos sem nenhuma contraindicação. Não tem contraindicação. Exatamente. Pode ser todas as idades, não tem comorbidade nenhuma para quem está com alguma doença, nada. Sim, a gente usa ele desde das crianças prematuras até nos últimos momentos de vida. Criançada, agora você falou um negócio, meus netos, 6 netos, alguns está difícil em dormir, a gente leva para casa e tenta, e faz uma tarefa, pode dar uma dosinha para o pessoal acompanhar? Sim, a gente tem um floral chamado Calmales, que a gente tem um resultado fantástico com as crianças, principalmente quando elas nascem, estão se acostumando com o berço ali, estão nessa nova fase. O Calmales é excelente. Ele dilui alguma coisa ou ele dá direto com as gotinhas? Como a gente tem os florais em gel também, não só em gotas, a gente consegue passar neles aí, pela pele? Pela pele, exato. O que você trouxe para nós aqui hoje? Aqui eu trouxe 2 florais. Um é o Consciências, que é um floral que ele melhora a nossa cognição, nossa aceitação. Ele é um floral que a gente usa muito na área da estética. Então aquela pessoa que quer se sentir mais bonita, mais bela, ele está aqui. E ele também melhora foco e atenção. Muito bem. E outro aqui? Floral que eu trouxe aqui é o Neurovit, que é um floral que a gente usa muito para estresse, ansiedade, compulsões. E ele vai trabalhar essas emoções exacerbadas que a gente tem. Estou vendo uma lista aqui atrás de sais, minerais, é isso? Esse é uma gama grande aí, sim, né? Vitaminas. Outro aqui ele é um complemento alimentar. Complemento alimentar. Então ele é um complemento que foi pensado para que a gente consiga dormir melhor. Então aqui tem, por exemplo, o taurato de magnésio, que ele é coadjuvante para o nosso sono, complexo B, vitamina C e o triptofano, que são todos minerais e vitaminas que a gente precisa para a gente conseguir dormir tranquilo, que até para dormir a gente precisa comer e se suplementar da forma correta. Luiz Damian, já está aparecendo aqui embaixo o telefone e teu Instagram, mas nós vamos repetir, né? Vamos repetir aqui ao vivo. O teu WhatsApp no 41. Isso, é o 99940-6461. E nas redes sociais você consegue encontrar como Botica Saúde Quântica. É tudo junto, olha lá. @Botica Saúde Quântica, né? Evidentemente tudo sem acento e tudo junto. Botica Saúde Quântica
e o WhatsApp dele 41999406461. E esse último produto aqui que você está trazendo hoje para nós vermos, para que ele serve? Eu uso ele muito para questões de ansiedade. Aquela pessoa que às vezes quer começar uma dieta nova, não sabe se ela está com fome ou se ela está irritada, ela está estressada, o que ela faz? Ela vai e come. A gente consegue colocar o Neurovit para ela conseguir se adaptar a essa nova rotina. Luiz Damião, eu quero te botar numa prova de fogo agora, que é o seguinte: eu tenho ódio de cigarro. Você tem alguma coisa que consegue fazer o desgramado parar de fumar? A gente tem um protocolo integrativo que a gente colocou junto. Rapaz, eu sou capaz de abrir bolsa. O pessoal lá tem um ódio de cigarro, rapaz. Eu nunca fumei na vida, meus filhos não fumam, minha esposa não fuma, ninguém fuma lá em casa. É uma maravilha. E olha, o cara que editou aquela lei que não pode no restaurante, a gente ia no restaurante, nós não fumávamos, a mesa do lado ali só... Poxa vida, né? Então você tem como auxiliar essa pessoa que quer largar o tabagismo, que quer parar de fumar. Tanto que os florais que a gente auxilia são florais que vão melhorar a parte respiratória também e vão melhorar a parte emocional, porque ela tem uma dependência emocional daquilo também. Então a gente consegue, com o planejamento, tirar ele dessa dependência. Muito bem. Luiz Damião, você falou de uma outra coisa, ansiedade de fazer um regime. E tem um pessoal que também, né, Ney, a gente ainda está, né, estamos nessa esperança. Bom, mas o floral também dá uma ajuda para diminuir um pouquinho essas... Ele auxilia no processo. Né? O processo de emagrecimento, ele não vai fugir da dieta, do treino. Então isso é básico, não tem milagre. Sim, mas o floral ele auxilia muito neste processo, a pessoa conseguir adquirir novos hábitos. Entendi, o floral auxilia nesse sentido. Muito bem. Viu? Nós estamos chegando ao final, mas nós temos sempre o pessoal do BNI aqui. O pessoal não acredita. Você liga o seu cronômetro, prepara o seu cronômetro aí, ele vai dar um recado que a gente chama pitch nas nossas reuniões, que ele pertence ao BNI Elite, se reúne todas as quartas-feiras, 6 horas da manhã, lá no Clube Dom Pedro II. Né? Eu estou no Master, nossa reunião é no Círculo Militar, a terça-feira, 6 horas da manhã. O pessoal que quiser participar, conhecer o BNI, está de portas abertas. Você empresário ou pequeno ou profissional liberal, está aí de portas abertas, é uma ferramenta de marketing poderosa, existe há 37 anos aí, então é uma coisa testada, né? Se a pessoa se adaptar e souber usar a ferramenta. Então, Luiz está aí, eu vou dar uma disparada aí, 30 segundos, Luiz Damião. Olá pessoal, então eu me chamo Luiz, eu trabalho com os florais quânticos, os florais da Fisioquântica. São florais que eles auxiliam na parte emocional, então tem florais para estresse, ansiedade, compulsões. Então você que precisa trabalhar essa parte emocional, a gente consegue, com um protocolo exclusivo, trabalhar essa parte emocional e também, dependendo da sua necessidade, colocar um suplemento. Eu fico à disposição de vocês. Qual a referência de hoje? A referência de hoje, eu quero você que está começando a querer emagrecer para o verão. Muito bem, você viu? Se você colocar, deu 30 segundos ou muito próximo de 30 segundos. Luiz Damião, quero te agradecer bastante. A casa é sua, volte mais vezes, venha conversar aí com a gente e fazer essas demonstrações que eu acho que é muito importante. Saúde realmente é básico, né? A pessoa estando bem de saúde, bem consigo mesmo, tudo flui. Vai bem em casa, vai bem com a família, vai bem no trabalho, nos amigos, tudo mais, não é isso? Isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutor. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Programa Sinap no ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.
quero falar sobre o ITBI. Tem novidades por aí, novidades que vêm lá de São Paulo do Tribunal de Justiça. O que o Tribunal de Justiça lá de São Paulo determinou? Que toda vez que tem uma venda do imóvel, qual é o ponto polêmico entre o contribuinte e o fisco municipal? É o valor do imóvel. Qual é a base de cálculo? E o que se estava se adotando, como regra, pegava-se a maioria dos municípios entre o preço de venda. Se eles não concordassem com o preço de venda lá estipulado na escritura, o que eles faziam? Eles arbitravam e cobravam, emitiam lá a guia de recolhimento pela base de cálculo do IPTU. Então o valor venal de IPTU começou a servir como referência e base do ITBI. Veio lá o STJ e falou, isso não está certo, o valor de mercado é o que prevalece. Então qual que é o valor de mercado? É o valor venal do IPTU ou o valor declarado na escritura? Aí começou a aparecer as divergências. O que começou a acontecer? Começou a ocorrer o arbitramento do valor, ou seja, não é nem o valor venal e nem o valor da escritura. O fisco simplesmente falava, esse imóvel vale tanto e esta é a base de cálculo. Se você não recolher, o que acaba acontecendo? Você também não emite a escritura, você não faz a transmissão do imóvel e criou esse grande problema. Agora, o que veio o Tribunal de Justiça de São Paulo e falou? É o seguinte, cabe o arbitramento. Se o fisco não concorda com o valor, com o preço que está lá na compra e venda, ele simplesmente pode arbitrar. Só que antes, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma intimação para o contribuinte para que o contribuinte faça uma impugnação. E só depois que ele pode arbitrar o valor. Então, veja, dentro do processo administrativo foi se criado essa oportunidade de impugnação. Isso é regra, virou, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, e eu acredito que isso vai ser extensivo para todos os municípios. Todos os municípios vão ter que, antes de arbitrar a base de cálculo, terá que ouvir o contribuinte. Então fique atento aí, não pague mais ITBI do que o real. Faça a sua impugnação. Muito obrigado. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Voltamos! Esse é o programa Sinap no ar, que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Minha voz não voltou normal ainda, doutor? Não, tá vendo? É o que você... Ele poderia meter-lhe o atestado aqui, assim, ó, gente, tomar, não sei o quê. Mas ele vem arrastado. Se eu não tivesse semi-morto, ele vem. Eu repito, toda vez. Fazer o que gosta não é trabalho. Então, né? Não tem problema. Então, perdoe a rouquidão, vamos falhando, mas vai que vai. Nós estamos aí para produzir. Melhor do que fazer aqui é saber que você do outro lado está entrando em contato com a gente. Isso. Tá? Pelo nosso WhatsApp, a gente tá todos os canais aqui, mano, no WhatsApp 41 99658 6981. Vai ter os outros canais também. É que o WhatsApp é na hora, né? Não, o WhatsApp é na hora, já passa o recado, a gente já recebe, já fica vendo. Isso. Quem mandou, amigo novo, já entra na lista lá do Sinap. É isso aí. Outra coisa. A notícia? Vamos lá. STJ mantém condenação de idoso que xingou magistrados e ministros. Eita! Precisa do floral lá do Luiz, hein? Do Luiz Damião, isso é o idoso? Toma esse floral lá. Esse senhor foi condenado a 11 meses e 6 dias de detenção, substituída, claro, por medidas alternativas. Teve essa pena mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele proferiu diversas ofensas contra a desembargadora do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, além de outros magistrados e até o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Muito bem, a sexta turma, em decisão unânime, não acolheu o pedido da Defensoria Pública de nulidade processual por afronta à ampla defesa. O defensor alegou que o prazo de 24 horas entre a intimação e a audiência virtual foi muito pequeno, muito exíguo, e o idoso não teria domínio dos meios informáticos para poder participar. Olha só, problemático. Ministro relator, além das ofensas proferidas pelo acusado, o senhor idoso, a diversos magistrados nos autos e via internet, demonstrando habilidade com a tecnologia. Não é bem assim. Uma coisa é mexer no Zap. No Zap, aí dá. Agora, o Zoom daí. Fazer uma live, até eu de vez em quando me perco, porque nós temos vários sistemas, né? O Zoom,
tem um Google Meet e tal, você fica se perdendo de tanto botão para apertar, né? Aí disseram que ele tinha habilidades com a tecnologia, aí indicando que teve tempo para se defender em outras audiências, as quais não havia comparecido também. Bom, gente, é aquele negócio, né? Nós estamos freando demais, né? Nós estamos freando demais. Eu acho que o Brasil tem que ser livre, tem que ser livre. Vocês sabem que no auge do comunismo, da repressão na Rússia, era liberado nos circos ou no teatro fazer chacota com qualquer membro do Partido Comunista. Então, a arte era respeitada. A arte tem que ser respeitada. A arte era respeitada. Então, se podia, o senhor, pelo respeito, pelos cabelos brancos, e o senhor ficou ofendido, o que ganharam com 11 meses transformado em prestação de serviço e tal, ou pena pecuniária, com frear esse senhor aí? Sabe, não evoluiu nada. Você quer saber a íntegra da notícia? sinappr.org, tem o Fórum Jurídico do Sinap e você vê a notícia na íntegra. Ok, vamos para uma coluna e voltamos já? Vamos para a coluna e já voltamos. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá, meu querido público, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para vocês sobre um importante instituto jurídico que é o usufruto. O usufruto, ele vem sendo questionado muitas vezes, considerando-se aí até que é uma exceção aí as questões que envolvem as cláusulas restritivas de direito. Até já comentamos isso anteriormente na coluna. Nesse caso, especificamente aqui, eu trago para vocês o assunto com base em um importante julgamento que está sendo realizado lá no Superior Tribunal de Justiça envolvendo essa questão, que é justamente um processo desencadeado diante de um usufruto que não foi registrado nas matrículas, ou seja, houve ali uma escritura que foi estabelecida através de um testamento, ou seja, houve a lavratura dessa escritura, né, por testamento, na qual, então, atribuía esse direito de usufruto à viúva. No entanto, não houve, nos moldes do artigo 1391 do Código Civil, o registro ou os respectivos registros deste usufruto nas matrículas, o que gerou, portanto, a discussão em relação ao direito dessa viúva de lá permanecer sem o pagamento dos aluguéis. E nesse sentido, até, existe uma discrepância se a gente analisar o que diz a lei e o que foi o voto do relator. Porque para o relator, independentemente de ter havido ou não o registro, o simples fato da escritura prever o direito ao usufruto para esta usufrutuária já seria suficiente para que ela se mantivesse, então, no bem, sem o pagamento dos aluguéis. O que a gente pode até pensar, poxa vida, mas você mesma, Débora, aí na coluna sempre diz para nós que deve ser registrado todo e qualquer direito relativo à propriedade na sua respectiva matrícula, né? Aqui é um direito real e a gente sabe disso, a gente está na órbita dos direitos reais. Então, falando em direito real, a gente sabe que, nesse caso do usufruto, existe a possibilidade, então, de que este usufrutuário possa exercer aí a fruição, né, desse bem, a utilização desse bem. E no proprietário vai caber, então, a disposição desse bem. Mas, ao mesmo tempo, existem rigores legais que, ao que tudo indica aqui, neste caso, estão sendo desprezados. Porque, ao passo que a lei fala que eu devo registrar, nesse caso aqui, esse direito na matrícula do imóvel, à margem da matrícula, para o relator não foi necessário. Ele compreendeu que aquele negócio jurídico celebrado anteriormente seria válido e que ele seria, então, eficaz, produzindo, então, seus efeitos ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a lei
para a lei, né, para que haja a produção de efeito erga omnes, deveria haver então o respectivo registro à margem das matrículas que estão ali envolvidas neste processo. Vejam que nesse caso a filha ela pleiteava aluguéis então desta usufrutuária, justamente sob a alegação de que não havia o registro deste usufruto à margem da matrícula. Então, gente, a gente está diante aí de um confronto bastante importante, significativo. A gente ainda não tem o fim dessa história para contar para vocês, porque o julgamento foi suspenso. A ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista desse processo para que possa então analisar, né, aí com mais rigor, para que haja então o prosseguimento dessa análise, desse julgamento. Mas enquanto isso, gente, o que é legal aqui pra gente é pensar sobre questões como essa, porque justamente é algo que eu sempre enfatizo aqui na coluna, que nós precisamos registrar sempre quando a gente adquire um imóvel, seja por escritura pública, contrato de compra e venda, compromisso, enfim, todos esses instrumentos, né, fazer o devido registro a fim de que a gente possa então ter esse direito garantido, ter a titularidade do bem, né, e nesse caso aí seria justamente garantir que houvesse aí, com certeza aí, assegurado o direito na matrícula do imóvel, o que não aconteceu, e gerando, portanto, né, o que permitiu a geração deste conflito que hoje fora judicializado e agora está na dependência aí de entendimentos dos ministros do STJ. Como se sabe agora, existe esse pedido de vista, posteriormente vai prosseguir o julgamento, que não se sabe exatamente o que vai ensejar. Então, gente, para que a gente possa aqui finalizar e chegar aqui nessa linha de raciocínio que eu quero e o que eu trouxe aqui para a gente justamente poder refletir, é que para evitar esse tipo de situação, seja você advogado, enfim, seja você que está enfrentando uma situação como essa, registra sempre a sua compra e venda, o usufruto, independentemente de ter sido ali a última vontade, né, do decujus, de ter constado na escritura pública ali do testamento, porque se você não tiver isso devidamente registrado, a margem da matrícula vai gerar discussão. A gente sabe que papel aceita tudo, que processo aceita tudo, até que haja uma decisão, muito vai ter que ser analisado, percorrido, e o gasto que isso gera com certeza é significativo e vai impactar com certeza aí no seu bolso. Então, gente, muita atenção, sempre muita cautela, muito critério na adoção das providências, seja você advogado, seja você interessado no assunto, enfim, a todos que estão sempre nesse tráfego jurídico que é bastante significativo aqui dentro do direito imobiliário. Como sempre, eu trago aqui alguma notícia que pode fazer a diferença na sua vida. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Programa Sinap no Ar. Direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.
Olá, pessoal! Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Sextando, como sempre, na melhor companhia, com Maria Abdanur, dentro da sua série, sua melhor versão, e com aqueles temas que nos proporcionam assim, uma reflexão bem bacana, principalmente, porque o final de semana já está aí. E é tempo, né, Maria, de você entender melhor o seu estilo, se ele está mudando e o que você pode fazer. Bem-vinda, minha amiga! Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, boa noite para quem vai ver depois e tudo mais. Então, assim, na semana passada a gente conversou, até quem não assistiu, dá uma olhadinha aí, que está gravado, né, Jana? Nós falamos sobre como descobrir o nosso estilo. E aí, se eu já descobri os meus estilos há muito tempo, eu tenho percebido que eu estou mudando de estilo. É uma coisa engraçada. Mas isso é possível, Maria? Você não disse que todo mundo tem um estilo? Sim, nós temos. Sobretudo, nós temos um estilo central, que esse talvez nunca mude. Mas nós podemos ter outros 2 estilos, né? Até 3, que variam, né, durante a nossa vida em virtude de alguns fatores externos, né? Um deles pode ser o nosso trabalho. O nosso trabalho influencia muito no nosso estilo. Ainda mais quando nós nos preocupamos mesmo com a nossa imagem e que a gente quer que a nossa vestimenta transmita aquilo que nós queremos que as pessoas enxerguem em nós. Por exemplo, nós que somos advogados, nós queremos passar que imagem? Eu, pelo menos, né? Vou falar por mim. Sim. Eu quero passar uma imagem de confiabilidade, uma imagem de sabedoria, uma imagem de autoridade até no assunto que estou falando. Então, quero que os meus clientes sintam segurança em mim, né? Então, eu preciso usar roupas que tenham essas características, que transmitam essas características. Nada melhor que blazers e todas as outras peças que sejam de tecido plano. O que é o tecido plano? É aquele que não estica, que não é uma malha, né? Ele é plano. Que tem cortes retos, mais rígidos, né? Então, são peças que se coadunam muito bem com a vida do advogado. Quem é de um estilo, de uma atividade mais criativa, até o próprio trabalhador, educador físico, ele não vai jamais usar esse tipo de peça, né? Ele vai usar uma outra vestimenta. Então, as nossas ações de trabalho agregam no nosso estilo pessoal com muita força, né? E eu tenho percebido que o meu estilo está mudando. E esses dias, por coincidência, eu atendi uma senhora que disse: eu estou perdida. O meu estilo, eu tinha um estilo, eu me aposentei, eu não sei mais me vestir, né? Mas justamente porque ela era da área jurídica e andava sempre de terninhos, taiers, vestidos retos, que são as nossas roupas usuais, né? E agora ela está aposentada, não faz mais sentido ela andar assim. Ela não quer mais andar de escarpão, ela quer andar de sapatos mais confortáveis, tênis, mas ao mesmo tempo ela tem um estilo dela, dentro dela, que é o elegante ou sofisticado, que não permite que ela fique andando simplesmente de tênis e agasalho, né? Sim. Então é um dilema. E é legal, né, Maria? Porque assim, você conseguir identificar, e você vai falando, eu vou pensando também nos meus estilos anteriores, porque tem a questão de quando eu era estagiária, por exemplo, o meu estilo era mesmo que fosse estagiária do Ministério Público, né? Depois a gente começa a advogar, já tem uma outra forma de vestimenta. Agora, né, que nós já temos uma estrada um pouquinho maior aí dentro da advocacia, já tem mais conhecimento, cada um tem um perfil também de cliente, a tua performance vai sendo alterada. Com certeza, perfeito, porque eu assisti uma palestra uma vez
de uma pessoa que trabalha com vendas. E ele diz que sempre quando ele vai realizar uma venda, aliás, ele trabalha com vendas de imóveis de alto padrão. Uhum. Normalmente o público dele, então, são pessoas que têm muito dinheiro, que andam grifadas da cabeça aos pés, né? E ele tem que se vestir daquela maneira. E ele falou que é muito interessante, que quando ele vai fazer uma venda de uma fazenda, por exemplo, ele não pode de terno e gravata. Ele tem que ir com uma roupa, uma calça talvez de grife, jeans, né? Uma calça diesel, uma camisa que seja de grife, mas não de terno, porque esse tipo de cliente não vai gostar. E o cliente precisa se identificar com a gente. Então, isso é muito importante. Isso falando de um grande vendedor, especialista nessa área, né? Preocupado com a imagem que ele está transmitindo. Então, assim, o meu estilo está mudando. Como que eu descubro que o meu estilo está mudando? Né? Para além dessa necessidade de vestimenta do nosso dia a dia de trabalho, que sim, nós temos que nos preocupar, nós temos essa gama de estilos aí, talvez 3, que podem ser alterados. E como eu percebo que ele está alterando? Como que eu percebi? Algumas peças que eu amava não fazem mais sentido. Eu coloco, parece que não são minhas. Eu digo, nossa, como que eu usei isso tanto tempo? E agora eu estou vestindo e não estou me gostando, né? Então, começou assim. Começou que eu comecei a me implicar. Então, me olhava e me implicava. Dizia, não é isso. Tirava aquela roupa que sempre fez muito sentido e era, tipo assim, uma peça coringa. Quando eu não sabia o que vestir, eu ia lá, vestia aquilo, né? E estava feliz. Começou com isso. Depois, eu vestia determinadas roupas e não me sentia confortável com elas. Primeiro, eu não gostava. Segundo, não me sentia confortável, né? E depois comecei a olhar o meu guarda-roupa e estranhar tudo, assim. Não estava fazendo muito sentido tudo aquilo. Aí eu retirei do meu guarda-roupa várias e várias peças que eu não estava gostando mais. Adotei a prática seguinte, eu me vestia, não gostava, tirava, guardava num outro compartimento aqui em casa. E eu fui observando que essas peças eram muito formais. Eram terninhos, não que eu vá deixar de usar blazer, eu gosto muito ainda, mas aquele estilo clássico, tradicional, não faz mais sentido para mim. Talvez ainda resista em mim o estilo sofisticado ou elegante, que eu gosto muito. Sim. Mas eu percebo que está entrando dentro do meu estilo o urbano, o estilo moderno, o estilo mais dramático, como alguns autores chamam, né? Então, a gente acaba percebendo que vai migrando uma coisa com a outra. Talvez o meu estilo esportivo natural esteja um pouco mais apagadinho também, que assim, só o tênis, por tênis também não me agrada. Então, percebem, sim, até para mim, que sou uma consultora de imagem, chega alguns momentos em que a gente tem que parar para se analisar. Teve uma vez que eu fiz um desafio assim, na segunda, compre uma coisa que você gosta. Na terça, coma uma coisa que você gosta. Uau. Na quarta, faça um elogio para você. Na quinta, te leve ao cinema. Na sexta, vá tomar um café com você. Porque o que acontece? A gente não olha para a gente, né? Então, eu desafiei as minhas amigas do Instagram a fazerem isso, né? E eu acho que é muito bacana. Eu pratico isso, por isso que eu falo. Muito legal, Maria. Sempre muito bom conversar com a Maria. E a gente, como eu já comentei aqui, nós até tentamos mudar a data, né, e o horário da série da Maria, mas não deu muito certo. Por quê? Porque sexta-feira é aquele dia de você, né, sair dessa semana e já iniciar a outra com reflexões interessantes. Então, assim, durante a semana a gente tem aquele bombardeio de informações jurídicas, né, sociais, econômicas e tudo mais. E chegou na sexta-feira, nós queremos a nossa melhor versão, porque o final de semana está só começando e é aquele momento que você tira, exatamente porque a Maria colocou aqui, tira para se observar, para se olhar, para se amar e amar aqueles que estão
à sua volta. Então é isso, né, Maria? Tem já um spoiler para a semana que vem? Pois não tenho, amiga. Estou aguardando sugestões aí desse povo. Olha aí, galera, manda sugestões para Maria, porque ela é super desafiadora. E acompanha lá a Maria também no Instagram dela. Como que tá no teu Instagram mesmo, amiga? Maria.abdanur. Ali, ó, acompanha ela. Eu te confesso, Maria, que eu tento fazer os teus desafios. Mas assim, quando eu me dou conta, é segunda. E de repente já é sexta. Ou durante a semana eu nem percebi direito, o negócio vai acontecendo. Eu costumo brincar também que eu não controlo mais a minha agenda. Eu estou tendo que cumprir os prazos em casa, porque chega no escritório, né? Glória a Deus, a gente atende os clientes, daí um outro que aparece, reunião e tudo mais, quando eu vi já está cheio. Isso é muito bom, né? Nos motiva, mas essas dicas da Maria, mesmo que eu não pegue o desafio, eu absorvo. Para durante o final de semana eu já projetar a minha próxima semana. Então, Maria, quero te agradecer imensamente, né? Que você esteja assim super, 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 super abençoada. Amém. Aí para esse final de semana e nós te esperamos na próxima sexta-feira, tá bom? Tá bom, então. Beijo bem Obrigada grande. Pelo espaço. Até mais. Programa Sinap no ar no seu derradeiro bloco. Hoje, pois é, já passou rápido. Já né? foi assim, ó. Muito bem. Vamos chamar assim, a gente já se despede, mas nós vamos chamar a doutora Janaína Queradia, que é o programa em loco, é o programa dentro do programa. Ela é a nossa diretora de comunicações aqui, de marketing, mas tem o seu próprio programa, né, que há muito tempo ela faz entrevista, muito bom, muito elogiado, e agora ela vai apresentar o seu programa. Gente, felicidade, Deus abençoe a todos. Cuidado, né? Cuidado, muito cuidado aí, viagem, carnaval. Vamos cuidar, né? Bebida em direção? Não combina. Beleza? Até mais. Tchau, tchau, gente. Programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. Bora lá, doutor Vitor, para o nosso derradeiro bloco do programa. O epílogo, terminou. Tivemos entrevista, colunistas, notícias. Não, bomba. E o convite para o advogado e advogado acessar nosso site, né? Diretor, eu posso dar um spoiler aí? Por favor. Eu acho que nós vamos para a TV aberta. Ah, não. Peraí, não. Essa eu não tô sabendo. TV aberta? Tá nos bastidores ainda. Mas eu falei para não assinar com a Globo agora. Deixar para depois? Não é tanto, mas... Não. Mas é TV aberta, então aguardem. Fora brincadeira, aguardem, gente. Aguardem, é sério, não é brincadeira. Estamos negociando. Assim que der tudo certo, faremos o lançamento aí. Nos aguardem. Aguardem. Peraí. Seguradora terá de pagar financiamento de imóvel destruído pela chuva. Se tinha seguro. Você paga o seguro para quê? Vamos lá. Decisão liminar da 7ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a HDI Seguros... Não anunciei aqui. A HDI Seguros, uma das principais seguradoras do país, que não anuncia o nosso programa, pague as parcelas do financiamento habitacional contratado por um empresário que teve o imóvel interditado pela Defesa Civil após as enchentes que atingiram o litoral lá do Paraná, né? Santos e tal. São Paulo Santos, Guarujá. Aquilo foi um arraso, né? E a seguradora deverá pagar as parcelas desde a data do sinistro, da chuva e tudo mais, até o restabelecimento da habitabilidade do imóvel, até o imóvel estiver pronto para voltar a morar lá. O seguro habitacional de 2 milhões, não é pequeno, hein? Foi acionado por conta da cláusula de apólice que obrigava a HDI a pagar as parcelas enquanto o imóvel estiver inabitável. Nada mais justo, né? Óbvio. Na ação, o autor alegou que em fevereiro de 2023, no mês lá daquelas chuvas, em virtude das fortes tempestades que assolaram lá o litoral norte de São Paulo, seu imóvel tornou-se inabitável, por óbvio, né? Diante da evidente risco de desmoronamento, o que foi atestado pela administração do condomínio e ainda pela Defesa Civil,
que determinou a sua interdição, quer dizer, ele nem conseguia voltar para casa. Acionou o seguro, a seguradora, não vou pagar, não. Como assim, né? Acionou a justiça, vai ter que pagar em caráter liminar, aqui não é nem começa a pagar já, tá? já. Vai pagar as prestações do imóvel, quiçá ainda recuperar o próprio imóvel, se teve danos lá e tudo mais, estruturais, vai ter que... Mas a ideia de pagar um seguro é isso, né? Olha, cara, quando você tiver um problema. Segure 2 milhões habitacional. Não deve se colocar qualquer tipo de Então, é a lição, amigo. Fez seguro, seguradora. Eu já tive alguns problemas aqui, nunca gosto de fazer os casos pessoais, mas eu já tive problemas com seguradoras que apareceram no nosso escritório, exatamente esse negócio, né? Ah, tem uma vírgula ali, não, porque o sol naquele dia nasceu do outro lado, aí não pode acionar o seguro. Gente, seguradora seguro é o contrato de risco. Esse negócio de letrinha pequenininha. Se não tiver bem explicado, se realmente, sabe, não se entender daquela maneira, tem que indenizar, a companhia tem que indenizar, né? E uma curiosidade, somente no Brasil, que tem o ressarcimento de incêndio, de acidente de veículo, daquele que causou o acidente. Nos Estados Unidos não. Aqui eles vão, a seguradora conserta o carro, né, do segurado, e aí, por exemplo, uma colisão traseira. Aí eles vão cobrar dessa despesa do cidadão que bateu atrás. Só aqui no Brasil. Os outros países, a seguradora absorve o prejuízo. Aqui eles acionam e vão atrás. Curiosidade, né? Que coisa, né? Beleza? Acabou, né, doutor? Vambora, terminou. Boa semana a todos, que Deus abençoe. A todos mais uma semana de sucesso e felicidades, ok, gente? Abraço, gente. Até a semana que vem.